Sob a superfície dos mitos populares sobre os Cavaleiros Templários existe uma história muito mais fascinante. Esqueça o Santo Graal e o ouro escondido. O verdadeiro impacto desta ordem enigmática é muito mais profundo e moldou a história de formas que você não espera. Prepare-se para ter suas percepções destruídas. Imagine uma organização mais poderosa que Reis, que desapareceu em uma única noite. Por 700 anos, falamos de tesouros perdidos e rituais secretos. Mas e se eu te dissesse que a verdade é ainda mais chocante? Dos filmes de Hollywood às teorias da conspiração, todo mundo acha que conhece os Templários. Santo Graal, ouro escondido, sociedades secretas. Mas os fatos reais? São mais perturbadores e fascinantes que qualquer ficção. Neste vídeo, vamos destruir tudo o que você pensava saber sobre os Cavaleiros Templários. E no final, você vai entender por que eles foram realmente destruídos. Porque não tinha nada a ver com relíquias sagradas. Tinha a ver com algo muito mais perigoso: dinheiro e poder. Bem-vindo ao História Contestada. Hoje vamos mergulhar na verdadeira história da ordem mais misteriosa da Idade Média. Da Cruzada Controvérsia, capítulo 1, Os Começos Humildes. A história começa em 1119, logo após a Primeira Cruzada. Jerusalém tinha sido conquistada pelos cristãos cerca de 20 anos antes de Cristo. E milhares de peregrinos europeus estavam viajando para a Terra Santa para visitar os locais sagrados. Mas havia um problema gigantesco: as estradas estavam infestadas de bandidos. Peregrinos eram constantemente assaltados, sequestrados, mortos. Foi aí que 9 cavaleiros liderados por Hugo de Paynes tiveram uma ideia. Eles se reuniram e fizeram votos solenes: pobreza, castidade, obediência menos como monges. Mas com uma diferença crucial: eles pegariam em armas. A missão: proteger os peregrinos cristãos que faziam a perigosa jornada até Jerusalém. Agora, aqui está o primeiro mito que precisa ser destruído: eles não foram criados para procurar tesouros. Não foram criados para guardar o Santo Graal, não foram criados para proteger segredos místicos. Foram criados por uma razão extremamente prática e concreta: segurança nas estradas. O rei Balduíno II de Jerusalém ficou tão impressionado com essa iniciativa que deu a eles um presente extraordinário: um quartel-general no Monte do Templo, nas ruínas do antigo Templo de Salomão. E é daí que vem o nome Cavaleiros do Templo Templários. Capítulo 2, a aprovação papal. Agora vem a parte interessante: como 9 cavaleiros pobres se transformaram na organização mais poderosa da Europa? Em 1129, apenas 10 anos após a fundação, aconteceu algo decisivo: o Concílio de Troyes. A Ordem dos Templários recebeu a aprovação oficial da Igreja Católica. Mas não foi só isso. Um dos homens mais influentes da época é Bernardo de Claraval e escreveu um tratado inteiro defendendo os Templários. E isso era revolucionário. Porque a Igreja sempre tinha ensinado que matar era pecado, não importava o contexto. Mas Bernardo argumentou algo novo: monges guerreiros que matavam infiéis não estavam pecando, estavam fazendo o trabalho de Deus. Isso mudou tudo. De repente, entrar para os Templários não era apenas honorável, era praticamente garantia de salvação eterna. Capítulo 3, a Ascensão Meteórica. E foi aí que as doações começaram a jorrar. Nobres doavam terras. Reis doavam castelos. Pessoas comuns doavam dinheiro. Alguns entravam para a ordem e entregavam literalmente tudo o que possuíam. Vamos colocar isso em perspectiva temporal. Ano 1119, 9 cavaleiros pobres. Ano 1129, centenas de membros, aprovação papal. Ano 1150, propriedades em toda a Europa, na Escócia, Jerusalém, de Portugal à Polônia. Ano 1200, a organização mais rica da cristandade. Ano 1250, credores de reis, administradores das finanças de reinos inteiros.
em menos de 150 anos. Foram de 9 mendigos a se tornarem o que podemos chamar de primeira corporação multinacional da história. Eles tinham uma estrutura organizacional hierárquica, comandarias espalhadas por toda a Europa funcionando como filiais. Um sistema de comunicação eficiente. Contabilidade centralizada. Isso não era normal para a época. Nada disso existia antes deles nessa escala. Mas aqui está a questão que todo mundo quer saber: como eles ficaram tão ricos? E é aqui que entramos na segunda parte. Mitos versus realidade. Capítulo 3. Destruindo os mitos modernos. Antes de falar da verdade, vamos destruir as mentiras. Mito 1. O Santo Graal. Não há nenhuma evidência histórica de que os templários possuíam o Santo Graal, nenhuma. Mito 2. A Arca da Aliança, Macoissa. Não existe nenhum documento medieval que conecte os templários à Arca da Aliança. Sim, eles tinham seu quartel-general no Monte do Templo. Sim, há evidências de que escavaram lá embaixo. Mas o que encontraram? Não sabemos. Provavelmente nada de extraordinário. Mito 3. Linhagens secretas de Jesus. Essa é talvez a teoria mais absurda de todas. A ideia de que os templários protegiam descendentes secretos de Jesus Cristo. Isso vem 100% de ficção moderna. Não tem base histórica nenhuma. Então, esqueça tudo isso. Santo Graal, Arca da Aliança, sangue real secreto, tudo invenção. Capítulo 4. Propaganda medieval. Se os mitos modernos são ficção, o que dizer das acusações medievais? Quando os templários foram presos em 1307, as acusações eram chocantes. Adorar um ídolo demoníaco chamado Bahamut. Cuspir na cruz durante rituais secretos. Práticas homossexuais nos rituais de iniciação. Será que isso era verdade? A resposta curta, provavelmente não. A resposta longa, essas eram acusações padrão usadas contra qualquer grupo que o poder queria destruir na Idade Média. Os mesmos tipos de acusações foram feitas contra judeus, contra as bruxas. Era um pacote pronto de propaganda. E tem mais, essas confissões foram obtidas sob tortura, tortura extrema. Quando você está sendo esticado no potro ou tendo os pés queimados, você confessa qualquer coisa que eles queiram ouvir. Então não, os templários provavelmente não adoravam demônios. Era propaganda inventada para justificar a destruição deles. Mas então, por que eles foram destruídos de verdade? Capítulo 5. O verdadeiro segredo. Aqui está a verdade que ninguém fala. Os templários não eram ricos por causa de tesouros místicos. Eles eram ricos porque eram gênios financeiros. Deixa eu explicar como funcionava o sistema deles. Imagine, você é um nobre francês em 1200 e quer ir em cruzada. Você precisa levar uma fortuna em ouro para financiar a viagem que pode durar anos. Mas viajar com todo esse ouro é extremamente perigoso. Você vira um alvo ambulante para ladrões e assassinos. Os templários criaram uma solução revolucionária. Passo 1. Você vai até uma comandaria templária em Paris e deposita seu ouro. Passo 2. Eles te dão um documento codificado, tipo um recibo criptografado. Passo 3. Você viaja leve, sem carregar valores. Passo 4. Chega em Jerusalém meses depois. Passo 5. Apresenta o documento na comandaria templária local. Passo 6. Retira seu dinheiro. Obviamente, eles cobravam uma taxa pelo serviço. Isso parece óbvio hoje, mas em 1200 era absolutamente revolucionário. Os templários inventaram o primeiro sistema de transferência bancária internacional, cartas de crédito criptografadas. Uma rede de agências conectadas por toda a Europa e Oriente Médio. Empréstimos a juros disfarçados. Eles criaram o conceito de banco moderno 600 anos antes dos bancos modernos. E foi além, eles começaram a administrar as finanças do Reino da França. O Templo de Paris funcionava como tesouro real.
fazer empréstimos gigantescos para reis financiarem guerras, cobrar impostos em nome do Papa, operar minas, fazendas, vinhedos, portos. Não eram mais uma ordem religiosa que fazia negócios. Eram uma corporação financeira que tinha um exército. E isso os tornou poderosos demais. A queda e o legado. Capítulo 6, sexta-feira 13. Agora chegamos ao evento que mudou tudo. 13 de outubro de 1307, sexta-feira. Filipe Intravenoso, rei da França, tinha um problema: estava completamente falido. Tinha gastado fortunas em guerras e precisava desesperadamente de dinheiro. E havia uma organização extremamente rica operando em seu território, tecnicamente acima de sua autoridade porque respondiam apenas ao Papa. Filipe já tinha tentado outras soluções para suas dívidas. Expulsou os judeus e confiscou seus bens. Desvalorizou a moeda repetidamente, tentou taxar a igreja, mas os templários eram o prêmio maior. Então ele planejou uma operação com precisão militar, em segredo absoluto. Na madrugada daquela sexta-feira 13, simultaneamente em toda a França. Soldados do rei invadiram todas as comandarias templárias. Todos os templários foram presos ao mesmo tempo. Mais de 1.000 homens. As acusações vieram depois: heresia, adoração de demônios, práticas obscenas. Sob tortura, muitos confessaram. O grão-mestre Jacques de Molay inicialmente confessou, mas depois se retratou publicamente. Capítulo 7. A maldição. Segundo a lenda, enquanto as chamas consumiam seu corpo, Jacques de Molay gritou uma maldição. Convoco o Papa Clemente e o rei Filipe a comparecerem diante de Deus dentro de 1 ano. 40 dias depois, o Papa Clemente morreu misteriosamente. 7 meses depois, o rei Filipe morreu em um acidente de caça. Ambos mortos em menos de 1 ano, exatamente como previsto. Maldição real ou coincidências abremos. Mas há algo que sabemos com certeza: quando as tropas de Filipe invadiram o Templo de Paris e outras comandarias esperando encontrar montanhas de ouro. Encontraram nada. O tesouro tinha desaparecido. Comente. Capítulo 8. O tesouro perdido. Esse é talvez o maior mistério de todos. Alguém avisou os templários. Eles tiveram tempo de esconder tudo. Documentos, ouro, relíquias, registros financeiros. Tudo desapareceu dias antes das prisões. Para onde foi? As teorias são várias. Teoria 1. Foi escondido em túneis secretos sob Paris. Teoria 2. Foi transportado em navios da frota templária para a Escócia, que não reconhecia a autoridade papal. Teoria 3. Foi enterrado em algum lugar que só os líderes conheciam e esse segredo morreu com eles. Teoria 4. Foi dividido e espalhado por toda a Europa. Até hoje, caçadores de tesouro procuram. Arqueólogos investigam. Historiadores debatem. Mas 700 anos depois, o tesouro dos templários continua perdido. Capítulo 9. O legado real. Então, qual é o verdadeiro legado dos templários? Não é o Santo Graal, não é a Arca da Aliança, não são rituais secretos. O legado deles está em algo muito mais concreto e muito mais importante. Eles inventaram o sistema bancário moderno. Toda vez que você usa um cartão de crédito, faz uma transferência bancária, saca dinheiro em outro país, usa criptografia em transações financeiras. Você está usando conceitos que os templários pioneirizaram há 800 anos. Algumas ordens absorveram suas propriedades. A Ordem de Cristo, em Portugal, financiou as grandes navegações. Os cavaleiros hospitalários herdaram muitas terras. Mas a maior ironia de todas: os templários foram destruídos exatamente por aquilo que criaram. Seu poder financeiro os tornou perigosos demais. Um rei endividado precisava de dinheiro. Os templários tinham muito. As acusações de heresia foram apenas a desculpa conveniente.
Então, os cavaleiros templários eram guardiões do Santo Graal ou banqueiros medievais? A resposta é clara: eram principalmente banqueiros. Gênios financeiros que construíram um império econômico disfarçado de ordem religiosa. Eles não foram destruídos por protegerem segredos místicos. Foram destruídos porque eram poderosos demais, ricos demais e independentes demais. E o sistema que criaram era tão revolucionário que sobreviveu à própria destruição deles. As técnicas bancárias que inventaram formam a base do sistema financeiro global até hoje. Essa é a verdadeira história dos Templários. Não tão mística quanto Hollywood gostaria, mas muito mais fascinante. Se você quer conhecer outras histórias de organizações que mudaram o mundo, ou outros mistérios históricos que não são o que parecem, se inscreve no canal e ativa o sininho. Deixa nos comentários qual sua teoria sobre o tesouro perdido. Onde você acha que tá? E se você curtiu esse vídeo, confere esse aqui sobre próximo tema. Valeu por assistir e até o próximo vídeo!